Olá, benditos! Estamos na metade do livro de Jó e uma verdade se torna cada vez mais evidente. Se quisermos ser um estímulo para aqueles que sofrem, devemos procurar ver as coisas pela perspectiva deles. Devemos ser humildes o suficiente para admitir que pode haver outros pontos de vista. A experiência de vida dos três amigos de Jó era limitada. Eles eram fanáticos radicais, apegados aos seus dogmas e se recusavam a ceder. Alguém definiu os fanáticos dizendo que são pessoas incapazes de mudar de ideia ou de assunto. Mas sempre existe algo novo a aprender sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre as pessoas, sobre a vida. Portanto, vamos praticar ser mais flexíveis, bons aprendizes e bons ouvintes. O capítulo de hoje inicia uma terceira e breve rodada de debate entre Jó e os seus três amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. Através dessas três rodadas, um certo movimento pode ser detectado. Na primeira rodada, os amigos se contentam em falar assuntos gerais sem se aventurar a aplicar sua doutrina diretamente a Jó. Na segunda rodada, o tema principal é o destino dos ímpios, e aí o ponto de vista de Jó entra em contradição aberta com o ponto de vista dos seus amigos, e então o clima fica tenso entre eles. E então começa a terceira rodada de debate. Elifaz assumiu o papel de promotor de justiça e transformou a discussão em um julgamento. Eram 3 contra 1. Como qualquer promotor competente, Elifaz estava totalmente a par do caso e havia preparado o seu resumo dos fatos. Ele fez 3 acusações sérias contra Jó. A primeira acusação foi: Jó é um pecador. Elifaz começou acusando Jó do pecado da arrogância. Segundo ele, Jó estava agindo como se seu caráter e sua conduta fossem importantes ao ponto de, na sua arrogância, ele acreditar que era um favorito especial de Deus porque era muito justo, segundo ele mesmo. O que Elifaz não sabia é que o caráter e a conduta de Jó eram, sim, importantes para o Senhor, pois Deus estava usando Jó para calar Satanás. E mesmo sem saber, Jó acreditava que Deus estava cumprindo algum propósito em sua vida e que um dia ele o justificaria. Da mesma forma, o caráter e o comportamento do povo de Deus são importantes para ele, pois seu povo pode lhe causar alegria ou tristeza. Ele não é um Deus passivo e distante que não se identifica com seu povo, mas sim um Deus que se alegra com os que são seus, assim como eles se alegram com o seu Senhor. Elifaz também acusou Jó do pecado de ganância. Ele disse que Jó era um homem ganancioso, que abusava das pessoas a fim de obter mais riquezas, que tomava garantias desnecessárias de seus irmãos e que deixava as pessoas despidas por tirar delas as suas roupas até que lhe pagassem o que lhe deviam. O terceiro grande pecado de Jó, segundo Elifaz, era a falta de misericórdia e compaixão, ou seja, um pecado de omissão. Não era de se admirar que Deus não respondesse às orações de Jó. Em vez de compartilhar seus recursos tão abundantes, Jó tinha se recusado a ajudar os cansados, os famintos, as viúvas e os órfãos. Como demonstrar hospitalidade era uma das leis mais importantes do Oriente, o pecado de Jó seria especialmente abominável. Elifaz encerrou seu primeiro ponto com evidências óbvias. Jó sofria grandes tribulações por causa dos seus muitos pecados. Era a mão de Deus indicando que ele não passava de um homem ímpio. Elifaz então partiu para a segunda acusação. Jó estava escondendo seus pecados. Em outras palavras, Jó era um hipócrita. Elifaz aconselhou Jó a olhar para o alto e ver que ninguém é capaz de esconder qualquer coisa de Deus. Ele vê e conhece todas as coisas e os hipócritas não têm como esconder os pecados do Senhor. É possível que Deus não os julgue de imediato, mas a seu tempo o julgamento sem dúvida virá. Em seguida, Elifaz aconselha Jó a olhar para trás e lembrar do que havia acontecido aos pecadores no passado.
A história mostrava que os hipócritas só conseguem esconder seus pecados por algum tempo e que mais cedo ou mais tarde seus pecados os acharão. Deus não apenas é paciente com eles, como também lhes mostra sua bondade e enche suas casas de coisas boas. Isso significava que o fato de Jó ter sido um homem muito rico era evidência da bondade de Deus e não da retidão de Jó. Pobre Jó! Não importava para onde se virasse ou de que modo procurasse argumentar com seus amigos, era uma perda de tempo e uma perda de energia. A terceira acusação de Elifaz foi: Jó deve arrepender-se dos seus pecados e reconciliar-se com Deus. O que significa reconciliar-se com Deus? Significa parar de lutar contra Deus e aceitar os seus termos de paz. Também significa dar ouvidos à sua palavra e obedecer àquilo que Deus diz. Um pecador deve deixar seu pecado e fazer de Deus o seu maior tesouro. Deve orar e buscar ao Senhor. Podemos dizer que Elifaz deu um grande conselho para Jó, cheio de verdades sublimes. Porém, com base nos capítulos 1 e 2, nós sabemos que seu conselho não se encaixava no caso de Jó, porque ele não havia deixado ao Senhor. No versículo 26, Elifaz fala sobre deleitar-se ou ter prazer no Todo-Poderoso. Isso significa ter alegria em Deus, ser livre da culpa e do medo, significa ter expectativa da eternidade com Deus. Elifaz terminou seu discurso, que começou com um tecido de acusações amargas, continuou com insinuações cruéis e terminou com exortações comuns ao arrependimento e promessas de bênçãos seculares em consequência. Como Elifaz não podia ver o drama celestial que ocorreu nos capítulos 1 e 2, ele simplesmente não conseguia pensar em outra explicação possível para o sofrimento de Jó. Enquanto isso, no mundo invisível, Deus está como que escondido, mas nunca ausente. Pode estar nas sombras, mas nunca está distante. Em vez de argumentar com os amigos ou abrir mão da sua integridade, cedendo aos apelos de Elifaz, Jó ignorou-os completamente e mudou o rumo da conversa. Mas esse é um assunto que nós vamos conferir amanhã aqui no canal Bendito, o nosso canal de Fala Fácil. Até lá!